Vamos andar e finalizar? A convocação também é para a realidade espiritual. Vou chamar assim de realidade espiritual. Versículo 8. Sejam sóbrios e vigiem. Tem gente bêbada aqui hoje ou não? Tem algum bêbado? Será que não? O chamado aqui é sejam sóbrios, ou seja, estar atento a tudo que está acontecendo, mas uma atenção espiritual. Aí você pode dizer, Léo, mas eu não bebo nada alcoólico. Mas você pode estar bêbado por não viver a realidade espiritual, estar desatento, desapercebido espiritualmente com tudo que está acontecendo. Sejam sóbrios e vigilantes. Tem gente dormindo aqui durante a pregação, hein? Brincadeira. Está acordado, vigilante. Duas alertas que nos apresentam aqui para essa realidade espiritual. É mais ou menos assim, como é que você está enxergando o mundo, gente? A vida é levantar, eu durmo, acordo, como, né? Tomo um banho, vou para o trabalho, volto à noite, tomo outro banho, vou comer, assistir um filmezinho, fazer alguma coisa, tocar, curtir meu filho, casar, viajar, praia, vou para a praia, volto da praia, faço a rádio, vou na igreja. E aí, a vida vai até aqui? Vai até aqui a vida? Com a mentalidade espiritual que nós temos, como é que nós enxergamos a vida, o mundo? Sejam sóbrios, atentos, ei, não fique bêbado espiritualmente, vigilante, acordado. Como é que você está olhando para este mundo, para esse conflito? Parece que a chavinha da história bíblica não está virando. A pandemia aconteceu, a gente vê situações de todos os tipos. Mais uma chavinha, governantes se levantando contra outras nações. Isso é um alerta espiritual. Atente, olha para a realidade espiritual que nós vivemos. Não dá para ficar brincando de crente, nunca deu. Mas ainda mais diante da situação que a gente está. Sejam sóbrios e vigilantes. Uma vez eu ouvi num retiro uma pessoa falando, não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. E eu nunca esqueci, deve ser porque o negócio é muito forte mesmo. É aquele tipo de palavra de pregação que você nunca esquece, né? Não dá para a gente ficar brincando de ser crente. Nós estamos numa realidade espiritual. É como se, assim, por trás desse seu problema, será que não tem nada mais? Por trás dessa guerra lá na Ucrânia, não tem nada mais espiritualmente acontecendo? Não é a chavinha bíblica? É isso. Por trás de um conflito que às vezes nós estamos passando, não tem nada no mundo espiritual. A Bíblia vai dizer em outro lugar, não dê lugar ao diabo. Por trás dessa briguinha que você fica brigando aí com sua mulher ou com o seu filho, será que não tem os dentinhos, os chifrinhos, a gente acha que é assim, né? Do diabinho te enchendo a paciência também, querendo afetar a tua família? É isso, abre os olhos espirituais. Por trás desse seu desânimo espiritual, será que não tem um maligno querendo te derrubar? Aquele que anda ao redor buscando tragar e fala, agora eu pego esse, eu pego essa, agora eu arranco ele da fé. E o texto vai dizer, sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão. Gente, nós não fazemos exaltação ao diabo, nem aquele culto ao diabo, só fica falando de diabo, é claro. Mas a Bíblia aqui está nos fazendo um alerta, uma convocação também para essa realidade. Nós temos um adversário e não é o outro. Não é o problema que a gente passa, é o diabo. É o inimigo das nossas almas, que anda ao redor, que anda se aproveitando das lutas, das dificuldades, dos problemas que a gente passa para destruir, porque essa é a função dele, para te afastar de Deus, para tirar a fé do teu filho, da tua esposa, da tua família. Não dá para a gente viver desatento. Sejam sóbrios e vigilantes. Atente-se à realidade espiritual que nós vivemos. O vigia, gente, ele fica acordado a noite toda. É essa a ideia. É a gente olhar para um jornal, para uma notícia, e ficar atento à mensagem espiritual, ao recado do céu. É a gente ver o mundo, a violência que está ao nosso redor, a quantidade de pessoas que estão nas ruas,
e buscar essa visão espiritual para o que fazer. E aí o versículo 9, ele vai dizer como que nós vamos ter essa realidade espiritual, esse enfrentamento. Resistam. Com o inimigo se bate com resistência. Resistam, permanecendo na fé. É assim que se resiste. Permaneça. Pode ser que tenha pessoas que nessa pandemia ela não vai conseguir permanecer na fé. Tomara que não. Mas eu conversando com pastores amigos, e tem igrejas que famílias, não uma, duas pessoas, famílias, chegaram para o pastor e disseram, a gente não quer continuar mais. E gente comprometida. Simplesmente não foi para outra igreja, ela abandonou a fé. Pelo quê? O que aconteceu? Então, gente, a convocação é para a realidade espiritual. Fique atento ao que está acontecendo no mundo. Amém ou não amém? Fique atento a esse conflito que você pode estar passando, quem sabe essa luta que você está passando, e aí um desânimo chegou, batendo na porta, e falando um monte de besteira na sua cabeça. Toma cuidado para não dar lugar ao diabo. Eu sei que nós enfrentamos essas coisas, mas isso tem um limite. Nós não podemos deixar o maligno se aproveitar das situações que a gente passa, das nossas fraquezas e problemas, para querer nos derrubar. Abra os olhos espirituais para a sua casa, para os seus filhos, para o seu cônjuge, para a sua família, para o seu trabalho. Amém? E aí a gente pode concluir com o versículo 11. O versículo 11 nos apresenta uma conclusão perfeita dessa convocação. A equipe de louvor pode se chegar, os diáconos também podem se ajeitar aqui para a nossa ceia. Olha só como é que conclui o versículo 11, gente. 10 e 11. O Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. O Senhor, aquele que manifestou a sua graça, a graça salvadora que chama, porque é a graça de Deus. E olha o que ele diz, depois de ter toda essa convocação nesse capítulo. O Deus de toda a graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo. Então nós estamos aqui, ok? Vai ter tribulações, vai ter guerras, vai ter situações nas nossas vidas. Depois de terem sofrido durante pouco de tempo, olha os verbos agora. O Deus de toda graça os restaurará. O Deus de toda graça os confirmará. Vai confirmar você como servo de Deus, como a serva de Deus. Lhes dará forças, ou fortificará. O Deus de toda graça os fortificará, e os porá sobre firmes alicerces, os firmará na sua presença. E a Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Essa é a conclusão que esse capítulo da palavra de Deus nos traz. É Deus que vai te confirmar, é Deus que vai te restaurar, é Deus que vai te fortalecer, é Deus que vai te firmar, porque o maligno já foi vencido. A Ele seja a glória ao Senhor, porque Ele já nos deu a vitória em Cristo Jesus. A convocação é para todos. Eu não sei como você se coloca diante de Deus, como cristão, como cristã. A convocação é para todos, mas a convocação também é de livre vontade. Como nós vamos continuar a nossa caminhada de fé, a convocação é de livre vontade, você é livre. A convocação é para termos o desejo de servir. Não queremos títulos, seguidores, fama. Não é por dinheiro, é por querer servir. A convocação é para sermos exemplos, ser um exemplo de fé na vida de outra pessoa, para o reino de Deus. Não ficar em palavras, buscar atitudes, exemplos, não buscar dominar pessoas, controlar nada, porque é Deus que aqui controla. A convocação é para a humildade, sermos humildes uns para com os outros. Se tem pessoas pisando em nós, problema delas. Vamos manter a nossa posição, sermos humildes na presença do Senhor. A convocação é para buscar ao Senhor. Lembra que tem um trono da graça liberado para a sua vida. Nós precisamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Venha buscar o Senhor, venha orar. Volte para a quinta, se você pode.
ore na tua casa, vamos buscar o Senhor. Neste momento que nós vivemos do mundo, como igreja do Senhor, não podemos nos calar, incessantemente devemos orar pela paz, pela intervenção de Deus no meio do mundo desses governantes. Não podemos ficar em casa de boa, vendo pessoas sendo mortas e achar isso maravilhoso. A convocação é para a realidade espiritual. Estarmos atentos ao que está acontecendo no mundo. Estarmos atentos que existe sim um maligno, aquele que quer destruir. Mas graças a Deus que nós podemos concluir, nos firmar, que o Deus de toda graça nos restaurará, nos firmará, nos fortalecerá. A Ele seja a glória, e com Ele nós vamos continuar firmes com o nosso Deus. Que a igreja de Jesus se levante, não pelo seu poder, mas pela força e pela presença do Senhor. Que o Senhor venha nos dirigir, para sermos uma igreja, cristãos mais relevantes. Que cada atividade que nós venhamos fazer, venha ter esse efeito, respondendo essa convocação de Deus, para nós, para a sociedade, para o mundo, em nome de Jesus. Amém, igreja?